Vamos falar sobre emissão abaixo do valor patrimonial. É um tema meio tabu, né? Tem gestora que fala não faço de jeito nenhum, tem gestora que faz. Acabamos de ver uma, por exemplo, do HTMX. Fala, estou emitindo abaixo aqui, estou comprando mais barato ainda, a conta vai fechar e tal. Enfim, como que é a cabeça da Vinci a respeito de emissão abaixo do patrimonial? Bom, vou falar um pouco aqui, a Erika pode complementar. Eu acho assim, esse tema é recorrente, né? A gente sempre tem esse tipo de pergunta, mas acho que é importante o cotista entender, né, o investidor, que no caso nós, o que a gente analisa, né? É um pacote de informação, é um combo de informações de variáveis, né? Quando você vai fazer uma emissão, a gente olha primeiro, estamos falando de tijolo, né? Se a gente for falar de tijolo, quais são os ativos que a gente está trazendo, né? Se esses ativos traz uma diversificação interessante para o fundo, né? Como você falou, se o preço que eu estou comprando esse ativo tá certo, né? Olhando o preço do tijolo, olhando os locatários, o preço da emissão, obviamente a gente sempre tenta, se você pegar a maioria das nossas emissões, né, você olha o preço de tela, olha o preço patrimonial e tenta ficar naquele, né, um desconto para a tela, mas acima da patrimonial. Mas não necessariamente o estar igual acima da patrimonial é assim, a condição sine qua non. Por quê? Porque você pode, o importante no final é você ver o quão, que a gente chama do termo accretive, né, quanto você está fazendo um incremento do rendimento por cota no final das contas para o investidor, né? Posso dar um exemplo aqui. Se não adianta você fazer uma emissão acima da patrimonial, fiz o check do patrimonial, mas eu estou diluindo, estou comprando um ativo muito mais caro, com um risco muito maior. Estou comprando um BTS que o valor do aluguel está muito acima de mercado e que é um Magazine Luiza que vai vencer daqui a 5 anos, atípico, mas com yield de 7, 6,5 quando eu estou tradando a 8. Assim, você vai diminuir, você vai piorar o rendimento, né? Você vai... Mesmo emitindo acima do patrimonial, você pode levar uma diminuição do rendimento. Então, eu acho que a gente analisa todas essas variáveis, né? Não tem uma regra, assim, então assim, cada emissão é uma emissão, né? Então, por exemplo, acho que tanto o Globo, né, quanto a Globo a gente fez uma emissão, né? A Globo foi na patrimonial. Foi na patrimonial. O Alianza, né, o Alianza Parque, que foi a última aquisição que a gente fez no VILG, o VILG hoje, na época, estava com um pouco menos de 13% de loan to value, a gente agora está com 13%, 14%, porque a gente decidiu, não é o momento a gente olhou todas essas variáveis, e a gente entendia que, até como é que estava o valor da cota, né, de mercado versus patrimonial, assim, não é o momento de emitir, e tem uma bela oportunidade para a gente adquirir, que é o Alianza Parque em Belém, que a gente falou agora no início, né, da conversa, e a gente tomou a decisão de fazer alavancado, né? Então, assim, cada caso é um caso. Acho que a nossa visão sobre esse assunto é muito clara em relação a isso. Se vocês entenderem que é um bom negócio, vai sair emissão, mesmo que seja abaixo do valor patrimonial. Se não é um tabu não emitir abaixo do patrimonial. No fundo, né, o que a gente olha se com a emissão eu vou estar gerando mais valor no curto, médio prazo ou não, porque para não ficar uma coisa também muito... no fundo é meio matemática, né? Assim, se eu estiver trazendo um negócio que está me gerando um retorno melhor e vai gerar valor para o cotista que já está no fundo, mesmo se tiver um pequeno efeito de diluição, aí beleza, vamos olhar se faz sentido também as outras variáveis todas, né? Porque é exatamente isso que o Luan falou, nunca é um fator só, né? Mas eu acho que é para entender que você pode estar gerando valor para o cotista atual se você trouxer um negócio que gera muito mais rendimento, por exemplo, por cota, mesmo que você esteja tendo um pequeno efeito de diluição, né? Então, eu acho que tem que sempre ponderar isso. Complementando, não é só também olhar só o yield, você olha, se você compra bem o tijolo, né? Estamos falando assim, se você comprar um metro quadrado, o Globo, por exemplo, a gente comprou a praticamente R$13.000 o metro quadrado. Assim, se você consegue comprar baixo custo de reposição e você pode ter um ganho de capital, você vai trazer rentabilidade para o cotista. Então, assim, você pode perder uma boa oportunidade, né? Se você pode estar um pouquinho abaixo lá da patrimonial e perder uma boa oportunidade por causa justamente quando a gente olha todas essas variáveis. Então, assim, não tem uma regra, né? Assim, a gente olhar todos esses conceitos e a gente tomar uma decisão, olhando o momento de mercado, olhando, né, como eu falei. Então,
essa é a nossa visão.